Bom, a empresa Proauto Soluções, gostaria de apresentar a vocês, gestores, o projeto ao qual foi elaborado. Primeiramente, foi feito um estudo na empresa e dos seus principais produtos. E foi visto a necessidade de um produto com maior demanda de ser realizado um projeto, uma linha de embalação automática do processo de expedição. Esse projeto, ele visa diminuir o lead time do processo e também diminuir o número de operadores trabalhando nessa linha. Vocês mostraram que, atualmente, as caixas que vocês utilizam comportam 2 quilos e o produto de vocês possui 0,5 quilos, ou seja, possui uma capacidade máxima por caixa de até 4 produtos. Então, nossa equipe montou um protótipo do projeto no programa FluidSim. Neles, vocês podem ver aqui nessa imagem que possuem 5 esteiras. Uma dessas esteiras são destinadas ao abastecimento das caixas. Logo após, essas caixas são passadas para a esteira de separação das caixas, a qual vão direcionar a um dos 3 embarques. Cada embarque ele possui uma capacidade de até 4 caixas. No final da linha dessa esteira de embarque, possui um cilindro, a qual ele vai empurrar essas caixas para a expedição. Ou seja, vamos necessitar de um operador no início para o abastecimento da esteira com os produtos e para o acionamento do botão de início. E vamos precisar de mais 3 funcionários no final de cada esteira de embarque para fazer o desembarque dessas caixas manualmente. Ou seja, hoje em dia vocês possuem 10 funcionários trabalhando nesse processo de expedição. E o projeto visa reduzir para somente 4 funcionários, a qual vocês poderiam realocar esses funcionários em outro processo. Também se vê que o lead time do processo vai diminuir muito, o qual vai diminuir os custos de vocês com esse processamento. Projeto hidráulico. Dimensionamento. Pistões. O projeto terá 5 pistões, os quais estarão sujeitos a uma pressão de 1,6 bar cada. Portanto, a pressão total do sistema será de 8 bar. Sabendo que a massa da caixa é de 2 kg e o coeficiente de atrito entre a esteira e a caixa é de 0,6, podemos calcular a força de atrito, que será de 12 newtons. Sabendo a força de atrito, podemos calcular a área do pistão pela fórmula área igual a força sobre pressão. Então acharemos o resultado de 0,75 cm² para a área do pistão. Sabendo a área, podemos encontrar o diâmetro do pistão, que será de 0,98 cm. Essas são as características do pistão, que deve ser usado. Agora vamos ver as características da bomba. Bomba. O volume de fluido para o pistão realizar o seu movimento será de 30,78 ml. Com isso, a vazão de cada pistão será de 30,78 ml por segundo. Se todos os pistões forem acionados, a vazão será de 154 ml por segundo. Sabendo que o volume necessário para o reservatório será a soma dos volumes de fluido necessários para que cada pistão realize o movimento completo, o volume do tanque será de 154 ml. E a pressão de operação da bomba é de 8 bar. No nosso projeto foram utilizados 2 tipos de linhas, hidráulicas e elétricas, para suprir a necessidade do nosso cliente. Todas as linhas utilizadas no projeto já foram mostradas no projeto hidráulico, já apresentado. Aqui nós podemos visualizar uma tabela com as principais linhas utilizadas em sistemas hidráulicos, pneumáticos e elétricos. Algumas delas, portanto, podem ser visualizadas na nossa proposta. Linhas de pressão, união de linhas, linhas pilotos, linhas cruzadas não conectadas, direção de fluxo, linhas de dreno, linhas de contorno, reservatório aberto, conectores, linhas terminando abaixo do nível de fluido, linha terminando acima do nível de fluido e linhas flexíveis podem ser visualizadas, dentre tantas outras. O diagrama de movimentação representa a sequência de ações dos elementos de trabalho. Esse diagrama é dividido em 2, diagrama do projeto passo e diagrama do projeto tempo.
Exemplificaremos apenas o diagrama passo, que representa o movimento do cilindro em relação a cada passo e como varia com relação ao seu estado inicial. A escala 0, como pode ser visualizada na figura, significa cilindro recuado, e a escala 1, cilindro avançado. O cilindro 1 é o cilindro responsável por encher a caixa com os 4 pacotes, e o cilindro 2 é o responsável por empurrar as caixas na esteira. Os cilindros 3, 4 e 5 são responsáveis, respectivamente, por colocar 4 caixas nas zonas de embarques 1, 2 e 3. O cilindro 1 opera 4 vezes antes da atuação do cilindro 2. As etapas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correspondem ao carregamento das caixas com os 4 pacotes. Apenas na etapa 7 e 8 o cilindro 2 entrará em funcionamento, já que a caixa já está carregada e pronta para ir para o carregamento no embarque. Cilindros 3, 4 e 5. Após o cilindro 2 empurrar a caixa, entrará em operação o cilindro 3, levando a caixa para o carregamento, como mostram as figuras em ordem. Bom, gestores, então apresentando bem rapidamente para vocês esse circuito simulado no FluidSim. O FluidSim é um software para simulação de circuitos eletrohidráulicos, também eletropneumáticos, mas o nosso projeto ele foi elaborado em um circuito eletrohidráulico. Então, inicialmente, pode-se avaliar que ele possui 5 válvulas, que essas válvulas elas têm a finalidade de direcionar o fluido que vai ser bombeado pela bomba do reservatório até os cilindros, no qual também possuem 5 cilindros, e cada um desses cilindros tem a sua funcionalidade. O primeiro cilindro está responsável para abastecer as caixas, ou seja, terá o produto na esteira e ele vai empurrar o produto, assim abastecendo as caixas, comportando 4 produtos por caixa. Sendo levado, o fluido passa até a segunda válvula, onde empurra o segundo cilindro. Nesse cilindro, a função dele é separar as caixas para as áreas de embarque, as 3 áreas de embarque. Quando a primeira área de embarque for completamente abastecida com as 4 caixas igual à sua capacidade máxima, o segundo cilindro irá abastecer a segunda esteira de embarque. E assim sucessivamente. Quando ela estiver completamente cheia, passará para a terceira esteira de embarque. Depois, no final de cada uma dessas linhas, dessas esteiras de embarque, possui um cilindro no qual vão empurrar essas caixas para a área da expedição, e assim os operadores vão fazer o desembarque delas manualmente. Observa-se também que possui nesse projeto uma válvula de controle unidirecional, exatamente na primeira esteira. Ela impede que o fluido volte à bomba sem que passe pelo restante do sistema. Caso essa válvula ela não existisse, o fluido só iria abastecer o primeiro cilindro, ou seja, o restante do sistema ele não iria funcionar. Porém, para um funcionamento do sistema hidráulico, é necessário que exista um sistema elétrico para dar o comando inicial e também para fazer que cada cilindro possa ser acionado, tá? Então, a gente pode perceber que no sistema elétrico possui um botão de comando elétrico de início, que é o primeiro de todos, a qual o operador irá apertá-lo para começar cada ciclo. Possui 10 solenoides, que essas solenoides estão ligadas às válvulas que são responsáveis pelo avanço do cilindro e logo depois pelo seu recuo, direcionando assim o fluido ao reservatório. Também ele é composto por um relé. O relé ele é de extrema importância para garantir a segurança do operador. Também possui um botão de emergência, no qual, se houver algum problema
nesse processo do abastecimento das caixas, ou até no processo do embarque das caixas, o primeiro operador ele pode apertar esse botão de emergência, o stop. Assim, o sistema completamente será parado. Porém, ao acionar o botão de início novamente, o processo irá continuar desde o ponto onde ele parou, e não desde o início do ciclo. Também, esse processo possui contadores. Esses contadores é de extrema importância para que o sistema ele entenda que só vão possuir 4 produtos por caixa, e também para que ele saiba que somente irão a capacidade de cada esteira de embarque são 4 caixas. Por isso que é necessário ter esses contadores. Então, agora será apresentado para vocês essa simulação no software. Então, primeiramente, o operador irá apertar o botão de comando elétrico. Ao ser acionado esse botão, observa-se que a esteira de abastecimento, o cilindro, ao ser recuado, ele irá abastecer as caixas, o produto nas caixas, no qual o segundo cilindro ele irá separar essas caixas, ele empurrará essas caixas para cada uma das esteiras de embarque. Após a primeira esteira de embarque está com sua capacidade máxima de 4 caixas, a segunda esteira ela é abastecida. Depois que está com sua capacidade máxima, a terceira esteira é abastecida, na qual cada um desses cilindros, veja que ele irá empurrar essa caixa para a área da expedição. Assim, se deseja começar o ciclo novamente, como dito anteriormente, o primeiro operador ele precisa apertar o botão de início outra vez, após ter abastecido a esteira com o produto. Vamos mostrar novamente o circuito, agora simulando que deu um problema no meio do processo de abastecimento e de embarque dessas caixas esteiras de embarque, e o operador deseja parar o ciclo. Então, ele vem e aperta no botão stop. Ao acionar o botão stop, observe que antes de apertar o botão stop, o cilindro que estava em funcionamento era o cilindro da esteira de embarque 2. E ao apertar novamente o botão início, o ciclo retornará ao mesmo ponto onde estava anteriormente, e não ao início. Assim, terminando esse ciclo de abastecimento dessas caixas. Componentes. Esses são os componentes necessários para o projeto: 5 válvulas direcionais, uma válvula de controle, 5 cilindros hidráulicos, uma bomba hidráulica, 10 solenoides, um relé digital, 4 contadores digitais, 16 metros de esteira em inox, um kit CLP, um quadro de comando com botoeiro de acionamento de emergência, 12 switches, 2 conexões elétricas 12 volts, 2 conexões elétricas 14 volts e 3 metros de eletroduto PVC com dulete top 3/4 de polegada. O orçamento conta com 4 tipos de custos, sendo eles: mão de obra, materiais, equipamentos e despesas administrativas. Para a mão de obra, contaremos com 4 funcionários, sendo eles: um mecânico para cortes e soldas, um técnico em eletroeletrônica para instalações elétricas e programações do equipamento e 2 auxiliares que ajudarão os técnicos nos afazeres diários. Os funcionários que executarão o projeto serão de uma empresa parceira que é especializada em instalações elétricas e automação, a Eletroserve. O projeto terá duração de 10 dias. Cada colaborador trabalhará 8 horas por dia,
tendo direito a ticket-refeição. Considerando o salário e ticket-refeição, o valor total de mão de obra é de R$ 10.732. O orçamento do equipamento total do projeto foi feito em lojas parceiras com as quais trabalhamos há anos. O valor total do equipamento utilizado é de R$ 15.727,09, detalhados a seguir. O custo com materiais, que são as conexões elétricas e os eletrodutos, é de R$ 131,09. Lembrando que o custo de materiais como EPIs, extensões elétricas e ferramentas é da empresa terceirizada para o serviço. Por fim, o nosso valor final do projeto é de R$ 31.590,18, podendo ser facilitado em 2 vezes, sendo uma de R$ 15.858,18 30 dias antes do início do projeto e outra de R$ 15.732 na entrega do projeto. Bom, pessoal, o presente projeto, ele possibilitou uma solução para uma linha de embalagens automáticas de uma empresa de frio, gerando melhorias em suas instalações e o aperfeiçoamento do processo de embalagem dos produtos. Para isso, foram alinhados os conhecimentos adquiridos na cadeira de mecanismos hidráulicos e pneumáticos com o desenvolvimento de uma solução para uma linha de embalagens dessa empresa de frios que necessitava modernizar suas instalações para atender à demanda do seu principal produto. A construção dessas linhas de embalagem, que é dividida em uma área de separação e outra de expedição, se deu através do entendimento de alguns pré-requisitos. Esses pré-requisitos foram o desenvolvimento da lógica de funcionamento do sistema, elaboração do projeto hidráulico com a seleção de peças que seriam utilizadas no circuito e o dimensionamento das mesmas, a elaboração do projeto eletrônico de acionamento do circuito hidráulico, simulação no software FluidSim e, por fim, a elaboração de um orçamento de mão de obra, equipamentos e materiais. Pode-se concluir que os objetivos deste trabalho foram alcançados, visto que houve a aplicação dos conhecimentos da disciplina no desenvolvimento do sistema hidráulico. O projeto obedeceu às demandas da empresa, considerando todas as especificidades estipuladas pelo cliente, bem como a melhor forma de atendê-las. Verificou-se o custo econômico do projeto, através da elaboração do orçamento de materiais e equipamentos, com um custo total de R$ 15.858, bem como o orçamento de mão de obra direta, com um valor de R$ 10.732.